As críticas de Jair Bolsonaro a programas como o Bolsa Família mostram profunda falta de conhecimento e ignorância, porque até os Estados Unidos, que ele tanto elogia, tem o Food Stamps, o cupom que pode ser trocado no comércio por alimentos. A opinião é do comentarista João Caires a respeito da fala de Bolsonaro a correspondentes estrangeiros de que não existe fome no Brasil. Dizer que não existe fome no Brasil é vergonhoso um presidente da República falar isso. Ele desconhece, ou então ele despreza, porque as pessoas que realmente passam fome são invisíveis. Muitas pessoas não veem, nem sabem que isso acontece. E se fosse tão verdade isso, de não existir gente necessitada de comida, que fazem os assistentes sociais das igrejas, né? As igrejas têm seus departamentos, tem evangélicas, cristãs, os espíritas, umbandistas, todas essas igrejas, religiões, têm um departamento social que arrecada alimentos, arrecada roupa para as pessoas carentes, entre outras coisas. Ou essas ONGs que muitas vezes a gente está no mercado comprando alguma coisa, você vê pessoas lá que são voluntárias arrecadando, pedindo doações para o Nordeste, para as regiões mais afastadas do Brasil, para os pobres aqui de São Paulo. Inclusive, o estado de São Paulo é o segundo estado, apesar de ser o estado mais rico do Brasil, que mais tem Bolsa Família. O primeiro é Pernambuco. Então, assim, é um presidente totalmente despreparado. Bem falou um analista político português que eu assisti isso no dia 6 de janeiro, que ele disse que os brasileiros iriam se arrepender, até porque Bolsonaro é uma pessoa impreparada, né, usando o português de Portugal. E estamos vendo isso a cada dia. Uma pessoa que fica aí querendo usar de nepotismo, indicar o seu filho que não tem o menor preparo para ser embaixador, dizendo que ele fala inglês e frita hambúrguer. É um absurdo, uma vergonha. E agora a sua máquina de fake news, que é isso que acontece, o presidente Bolsonaro tem por trás dele uma máquina de colocar mentiras na internet, que agora estão atacando o Instituto Rio Branco, que é um instituto conceituado em formação de diplomatas, embaixadores e tudo mais. Então vivemos assim uma república de bananas, como dizia nos anos 70, o próprio pai querer indicar o filho. Eu lembro que quando se falou muito do filho do presidente Lula, Lulinha, por causa daquela empresa Game Corp, porque ele teve uma ideia brilhante à época de construir joguinhos, games, né, para celular. E foi criticado porque ele só conseguiu isso porque era presidente Lula. Sempre foi uma empresa privada que quis investir no projeto e comprou a empresa Game Corp. Aí inventaram um monte de mentira. Depois começaram a inventar que o Lulinha era dono da Friboi. Um monte de bobagem para desconstruir. Mas as pessoas ficavam indignadas pelo simples fato de uma empresa privada querer investir porque era o filho do Lula. A gente não vê essa indignação agora com as bobagens do Bolsonaro, de querer indicar filho, de querer fazer absurdos, a tal ponto dele criticar os embaixadores que estavam anteriores, falar que os caras não fizeram nada. Assim, é um total desrespeito. Nós perdemos, assim, o respeito mundial. Estive hoje conversando com Walter Sanches, que é secretário-geral da Industrial Global Union, uma federação de trabalhadores que reúne, né, os setores da indústria no mundo todo, em 140 países, mais de 50 milhões de trabalhadores são representados pela Industrial Global Union, e ele falou para mim que o Brasil nunca esteve tanto em evidência negativa. As pessoas chegam para ele e perguntam, pô, o que aconteceu no Brasil? Como é que vocês elegem uma pessoa dessa, uma pessoa tão despreparada que fala absurdos um dia atrás do outro? E aí tivemos agora, fechamento da semana, ele falando para milhares, né, no mundo do Brasil, porque isso foi transmitido para o mundo inteiro, dizendo que o Brasil é uma mentira, a fome. Então ele reproduz realmente o que ele sempre representou. Sempre defendeu ditadura, sempre defendeu ditadores e sempre defendeu a mentira. Para variar, após alguém alertar para o tamanho da asneira dita, Bolsonaro recuou e admitiu que, abre aspas, alguns passam fome no Brasil, fecha aspas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.